Vamos falar agora de uma quantidade muito importante quando a gente está falando sobre testes de hipótese, que é o p-valor ou valor p, em inglês p-value, tá? Ele é chamado de probabilidade de significância do teste ou nível descritivo do teste, tá? Você pode tanto utilizar o teste de hipótese daquela forma convencional que nós vimos, ou pode apenas calcular o p-value e a partir desse valor você toma a sua decisão. Então, vamos ver aqui algumas coisas que eu falo aqui. O p-value, então, é a probabilidade de significância do teste. Para formular o teste de hipótese, a gente precisa antes fixar o alfa. Quando a gente usa o p-value, não fixamos o alfa. A gente primeiro calcula o p-valor e aí depois a gente toma a nossa decisão. Mas a gente pode comparar também essa decisão com o alfa, tá? Se a gente tem um alfa que a gente gostaria de comparar, a gente também pode comparar e a gente já vai falar sobre isso. Primeiro vamos entender o que é esse p-valor. O p-valor, ele é a probabilidade de se obter uma estatística amostral, né, um valor lá, uma estimativa, né, que a gente obtém a partir da amostra, tão extrema ou mais do que foi de fato obtido com aquela amostra que a gente obteve, tá? Então, como assim? Se t de x é a estatística de teste que você está utilizando, deixa eu pegar aqui uma cor, se t de x é a sua estatística de teste, e H0 é rejeitado, quando t de x for maior do que um c, então, por exemplo, aquele problema da média amostral. Se o t de x é igual à média amostral e a partir de um valor de média eu quero rejeitar H0, porque eu estou testando se mi é igual a um valor ou diferente, então vai ter um limiar aí que eu ainda tenho que calcular quem vai ser esse limiar, mas esse limiar que eu chamei de C, e a partir desse valor eu quero rejeitar H0, porque está longe demais, eu não posso mais aceitar H0. Então o p-valor é a probabilidade dessa estatística de teste ser maior do que esse tzinho é o valor que foi observado de t. Né? Aqui a gente coloca t maiúsculo é a variável aleatória e t minúsculo é o valor observado. Então esse é um número. Né? Se, por exemplo, naquele problema a gente vai fazer ali embaixo. A x barra for maior do que 314, porque a gente observou lá nas viagens, nas 10 viagens, um x barra de 314. Quando x barra for maior do que 314, por que isso? Lembra que eu falei que o p-valor é a probabilidade de se obter algo tão extremo ou mais extremo, né, do que foi obtido? Então esse tzinho é o 314, tá? Dado H0 verdadeiro, tá? Então a gente trabalha com a hipótese nula verdadeira. Se a hipótese nula for verdadeira, qual é a probabilidade de obter um valor tão distante desse que eu obtive, né? Vamos supor, naquele problema lá que eu estou comparando se a média é 300 ou não. Eu obtive 314. 314, né, ao nosso ver, assim, não parece tão longe. Mas qual a probabilidade de se obter um valor assim? Sabendo que H0 é verdadeira, qual a probabilidade de eu obter um valor 314? Será que é alta? Então é normal. Eu posso ter obtido mesmo na minha amostra porque essa probabilidade é alta mesmo de acontecer? Ou será que ela é baixa demais? Então, estranho eu ter obtido isso logo na minha amostra, né? Ou então, se eu tivesse obtido 360, será que é aceitável? Então, qual a probabilidade de obter 360 ou um valor ainda maior do que 360? Será que essa probabilidade é muito baixa? E se for muito, muito, muito baixa, será que eu acredito que H0 é verdadeiro? Ou então, H0 não pode ser verdadeiro, porque se H0 fosse verdadeira, isso quase nunca iria ocorrer, porque a probabilidade é tão baixa de ocorrer e eu dei tanto azar assim, será? Ou então, a probabilidade? Não, a probabilidade deu 10%. Dei azar, mas fazer o quê? Não é um azar assim tão improvável, né? Então, é nesse sentido a interpretação do p-valor. Então, o p-valor, como eu falei, é essa probabilidade. Quanto maior o p-valor, mais evidência há que H0 é verdadeiro, e quanto menor,
mas eu tenho uma negativa, né, contra H0. Eu estou negando H0, tá? Para testes bilaterais, né, eu vou considerar 2 vezes o valor do unilateral, porque, por exemplo, o teste bilateral tanto faz obter maior do que 314 ou menor do que 306, né? 4 para cima ou 4 para baixo, tá? E aí, voltando àquele exemplo, lembra das hipóteses aqui que eu tenho mi igual a 300 ou mi diferente de 300? Relembrando aqui o que a gente construiu, o que a gente tinha, a estatística de teste é x barra, sobre H0 x barra tem essa distribuição e x barra foi 314. Então, qual a probabilidade de x barra ser maior do que 314? Basta padronizar. Isso é igual a achar a probabilidade de Z ser maior do que 1,48. Isso deu 7%. 7% é um valor muito baixo, mas isso seria ainda para o teste unilateral, né? Para o teste bilateral, que é o nosso caso, eu vou fazer 2 vezes 7%, que é 0,14. Não é um valor tão pequeno assim, né? Como eu falei para vocês, 10%. É claro que aí você tem que começar a pensar, será que 10% para mim é baixo ou é alto? 5% é baixo ou é alto? E aí te lembra daquela escolha do alfa. E é justamente isso, tá ligado com a escolha do alfa. Qual é o limiar para o meu p-valor? Né? Pode ser utilizado o alfa, o limiar para o seu p-valor pode ser utilizado o alfa. Mas você tem o p-valor já lá calculado. Então, aí você usa o limiar que for possível. Então, não é tão baixo assim para dizer que a H0 está falsa. Então, eu não posso ir contra a hipótese nula, porque deu 14%. Né? Aqui tem uma escala, né, que existe essa escala, mas para cada problema é um problema, tá, gente? Por exemplo, aqui, se der 10%, não tem evidência contra H0, mas quando eu já chego lá no 0,001, eu tenho bastante evidência contra H0. Mas depende muito do problema, tá, gente? Então, depende da situação.